porque vamos falar sobre essa questão que está sendo bem comentada, que é a varíola dos macacos. O informe do Ministério da Saúde, com dados internacionais, mostra que há 333 casos confirmados da varíola dos macacos em 23 países. Isso no mundo inteiro, né? Em 23 países no mundo inteiro. O avanço da doença, de acordo com o Ministério da Saúde, e aqui no Brasil já tem 3 casos em investigação. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o doutor em ciência, com ênfase em biotecnia, em biotecnologia e também doutor de biologia celular e molecular, doutor Benício Ferreira da Silva, que também é professor na Escola de Saúde da Uninter. Professor Benício, seja muito bem-vindo aqui ao Sistema Sagres de Comunicação. Muito obrigado, Paola. Muito obrigado a todos. E também participando desse bate-papo aqui com a gente tem a nossa parceira do Sistema Sagres de Comunicação, a Lívia Bailão. Lívia, muito obrigada pela sua participação nessa entrevista e seja muito bem-vinda no Tom Maior. Obrigada, Paloma. Um abraço para você no estúdio, para toda a equipe do Tom Maior e do Sistema Sagres, ao Benício por estar aqui conosco, que vai aí poder esclarecer muitas questões, né, acerca dessa novidade que agora sonda a nossa sociedade. E quero deixar um abraço também caloroso para os ouvintes, telespectadores e internautas do Sistema Sagres. E para começar o nosso bate-papo, doutor Benício, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, né, o que é essa varíola dos macacos. Bom, boa tarde a todos. A varíola dos macacos é nada mais, nada menos que uma varíola, tá? Nós temos a varíola dos bovinos, por exemplo, nós temos a varíola dos humanos, que essa sim que é preocupante, porém, por conta do advento da vacinação, ela foi erradicada já no finalzinho da década de 70 e a partir de 1980 foi declarada erradicada e de lá para cá nós não tivemos nenhum caso significativo de novos casos ou de endemias em relação à varíola. Essa variação, esse vírus que causa o problema da varíola em roedores e é transmitido aos macacos, tem as mesmas características e sinais clínicos da varíola que é temida, no caso que seria a varíola dos humanos, mas que agora está se apresentando com um número maior de casos em humanos. Eu entendo que nós estamos em breve, muito em breve, saindo desse problema da Covid e que o surgimento de um novo vírus nos assusta. Mas existe uma questão muito boa com relação ao que nós sabemos, ao nível de conhecimento que nós temos hoje em dia, para podermos tranquilizar a população. Diferente do que nós vivemos na Covid, a varíola dos macacos ela possui um índice de transmissibilidade muito menor do que o da Covid, necessita de um contato mais íntimo, tá? Você precisa entrar em contato mesmo com a ferida causada por esse tipo de problema, por essa doença, para que você tenha a transmissão. Além disso, o índice de letalidade é muito menor, o índice de mortos pela varíola dos macacos, não estou falando da varíola dos humanos, é muito menor do que o da Covid. E o mais importante, nós temos uma vacina. Então, caso seja necessário, devido a um aumento significativo do número de novas pessoas e a transmissibilidade começar a aumentar, o que nós não acreditamos, nós já temos uma vacina pronta e com um nível de eficiência muito alto, afinal de contas foi a primeira grande vacina a erradicar uma doença e estamos preparados para isso. Paloma, eu queria perguntar para o Benício, quais os efeitos dessa varíola nos humanos? Então, o que pode acontecer? Você falou aí de feridas, mas pode afetar algum órgão, pode gerar um comprometimento do meu sistema, sei lá, respiratório, motor, o que quer que seja, o que é a causa nos humanos dessa varíola? Excelente pergunta, Lívia, excelente pergunta. Até porque eu sempre vou fazer essa comparação com o Covid, porque o meu intuito aqui é tranquilizar a população, tá? E o trabalho que vocês estão fazendo, podendo divulgar e ter esse bate-papo aqui mais aberto, é de extrema importância para evitar algumas disseminações de informações não tão boas e que causem pânico.
Mas então, fazendo esse paralelo, tá? Respondendo a tua pergunta, no caso da varíola dos macacos, o que está sendo observado é um sinal clínico que inicia-se com febre, cansaço, o surgimento de forma inespecífica de pontos avermelhados na pele que começam a evoluir para algumas feridas que podem, em seguida, se tornarem pústulas. Existe secreção, existe formação de pus, típico da varíola. O que está sendo observado agora é que essas feridinhas, digamos assim, elas são muito comuns, mesmo na área das mãos, dos braços, e elas não alcançam uma extensão maior no corpo, como era observado para a varíola humana. Eu estou dando essa resposta baseado nos casos que existem no momento, tá? Então, fazendo agora uma comparação e respondendo a tua pergunta, algum outro órgão é acometido por isso? Por exemplo, nós sabemos muito, mas ainda não podemos fechar como é que é realmente a fisiopatologia da COVID. Existem algumas sequelas, existem algumas consequências em algumas pessoas que tiveram COVID que não se aplica a toda a população, diferente da varíola, que é uma doença que nós sabemos o curso dessa doença, do início ao fim dela, tá? Então, não vai acometer algum tipo de órgão, não vai trazer uma consequência, uma sequela específica, a não ser, né? No caso, as feridas, elas realmente deixam manchas e essas marcas, elas perduram. Então, vai durar muito tempo. Onde você teve aquela feridinha da varíola, vai ficar aquela mancha por muito tempo. Então, digamos que é um problema estético. Doutor Benísio, Okay. qual que é o perigo dessa doença para o ser humano? O senhor falou que não tem tanto risco de morte. Como que funciona e por que toda essa preocupação? Essa preocupação, esse alarme tem muito a ver também com essa questão da pandemia que o senhor colocou aqui? Sim. Eu vou até fazer vou tentar ser didático, tá? Bom, eu vou pegar esses dois papeizinhos aqui e vou simplesmente dizer que cada um deles aqui é um vírus da varíola. Esse aqui é o vírus humano, esse aqui é o vírus do macaco. Eles possuem similaridades. E eles são muito similares, a ponto deles pertencerem geneticamente e taxonomicamente, né, à mesma família de vírus, tá? Mas eles não são iguais. O vírus humano, da varíola humana, em nós humanos, ele tem um índice de letalidade muito alto e foi realmente uma preocupação até o desenvolvimento das vacinas, especificamente uma vacina para ele. Já esse outro vírus aqui, por ser parecido estruturalmente com o nosso vírus humano, ele pode nos provocar a doença, mas ele não tem a mesma força, ele não tem a capacidade de provocar uma doença mais grave em nós humanos. Então, sim, nós podemos desenvolver esses sinais clínicos típicos de uma varíola, só que de uma forma mais branda, não é tão letal como o vírus humano, daí a nossa tranquilidade. O que está gerando essa preocupação e essa observação por parte da comunidade científica é que a varíola do macaco, ela é típica de uma região endêmica ali da África, tá? Só que agora nós estamos observando casos fora da África e começou a aumentar o número desses casos. Por que nós precisamos realizar esse monitoramento? Para saber se o vírus está sofrendo algum tipo de mudanças, tá? Mas comparado com outros tipos de vírus, nós sabemos que o vírus da varíola tem uma lentidão em apresentar essas mudanças a ponto de se tornar mais um vírus que cause uma próxima pandemia. Nós temos vacina pronta para esse vírus, a forma de transmissibilidade é muito menor do que de um vírus aéreo, como foi o caso da Covid agora. Então, se nós conseguirmos isolar essas pessoas que estão com o vírus e as pessoas, no caso, os profissionais de saúde, que forem tratar esses pacientes, realizarem o atendimento de forma adequada, com o uso de luva, máscara, etc., que todo profissional de saúde sabe fazer, isolando esses casos e vacinando aquela população ao redor desses casos, nós vamos conseguir conter
a disseminação do vírus, diferente do que ocorreu por conta da facilidade de transmissão que é de um vírus aéreo e que foi o que aconteceu agora provocando essa pandemia. Eu ia perguntar exatamente isso, o porquê do alarde, se é algo então controlável, não tem sequelas, aí você bem explicou, né, Benício? Então, em termos, seguindo aí esse seu raciocínio, em termos de medida coletiva, seria a vacinação, o estudo do movimento aí, dos grupos que estão mais contaminados, para vacinar e conter isso, blindar. Seria essa a medida coletiva mais assertiva das autoridades, por exemplo? Perfeito, mas ainda não é o momento, porque o número de casos ainda não justifica nós voltarmos a produzir a vacina para uma doença já erradicada. Como o número de casos é relativamente baixo comparando com a população mundial e por nós conhecermos a forma de transmissão, no momento conter e tratar os doentes é o mais indicado e monitorar constantemente os novos casos. Até o momento não há necessidade de alarde nem de início de uma corrida para vacinação contra a varíola. Até o momento não justifica isso. Doutor Benício, até o momento, né, no Brasil, tem 3 casos suspeitos, né, de varíola dos macacos em investigação, um no Ceará, um em Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul. Eu queria saber do senhor se as autoridades de saúde, né, os especialistas, estão esperando que esse número aumente consideravelmente ou ainda estão estudando e vendo com essa questão com mais tranquilidade? São casos suspeitos. Caso sejam confirmados, pelo fato de já existir uma suspeita, com certeza esses pacientes estão devidamente isolados para dificultar e impedir o processo de transmissão. Eles estão sendo devidamente monitorados e, sim, os governos locais, bem como o governo brasileiro, está atento a isso para evitar qualquer tipo de aumento de número de casos. Mas vale lembrar que esses pacientes que estão suspeitos, eles provavelmente trouxeram, né? Provavelmente não, com certeza trouxeram a doença de fora. Então, é apenas uma questão de monitoramento e contenção para evitar o aumento do número de casos. Individualmente, Benício, o que a gente pode fazer de cautela como cidadãos? Porque a dengue a gente sabe, né? Não pode ter água parada, tem que tomar cuidado com toda essa questão. E a varíola dos macacos? Você disse que, por exemplo, a forma de transmitir não é mais difícil, há de ter um contato direto com a ferida da pessoa que está contaminada e etc. Então, assim, o que a gente poderia tomar de cuidado enquanto cidadãos que estamos aqui e você está alertando que não precisa pânico, né? Porque a depender da forma como a coisa é colocada, já gera um pânico. Então, você está aqui trazendo, orientando. E o que nós podemos fazer, então, em relação a isso como indivíduos? Ótimo, Olivia. Eu agradeço até para manter a oportunidade, para dar a oportunidade de mantermos a mensagem de sempre. Nós fomos educados de forma forçada, agora por essa pandemia, a termos mais cuidados com higiene, lavagem das mãos e etc. O uso de máscara para a varíola dos macacos, ela não é assim o principal ponto, até por conta da dificuldade de transmissibilidade. Mas se nós já temos essa educação de mantermos, em caso de doença, um certo respeito aos demais e não sairmos por aí sabendo que nós estamos com alguns sinais e sintomas clínicos circulando entre as pessoas. Se nós começarmos a perceber, por exemplo, em caso de febre e cansaço, eu prontamente tenho que avisar que eu estou com alguns sintomas de alguma doença provavelmente transmissível, devo avisar os meus superiores, ao meu diretor da escola aqui, por exemplo, para que eu não vá até a universidade para realizar o meu trabalho que eu fico fazendo em home office até saber o que eu tenho ou me recuperar. Então, isso já é um processo que nós aprendemos ao longo da pandemia que vai nos proteger não só da varíola dos macacos, mas de outros tipos de vírus que porventura possam vir a surgir. Máscara, ela deve continuar sendo utilizada pelas pessoas que querem utilizar, que se sentem mais seguras, e nas cidades que estão apresentando um maior número de casos,
para a Covid, que voltem a utilizar máscara. Não há problema nenhum, é uma excelente forma de proteção e de contenção de barreira. Mas falando da varíola do macaco, até o momento nós temos alguns casos suspeitos. As primeiras pessoas a serem contaminadas seriam os familiares que residem na casa daquele paciente, que entrariam em contato. Vou até dar um exemplo. Se, por exemplo, eu estivesse contaminado e apresentasse febre e o cansaço e começar a aparecer aquelas manchinhas vermelhas, inevitavelmente minha esposa iria tocar na minha mão e iria ver, eita, deixa eu ver essa feridinha aqui. Então, é aí que ocorre o contato. É diferente de um vírus que apenas pelo fato de eu estar emitindo gotículas e estar respirando aqui, eu posso estar lançando e as pessoas mais próximas se contaminarem. Deu para entender? Por isso que não há motivo até o momento para alarde e para esse pânico. Mas é importante nós conversarmos sobre isso para que a população, mais uma vez, tenha essa educação em saber o que está acontecendo e ser bem informado a ponto de se prevenir, tá? É isso. Doutor Benísio, e quanto isso tem a ver com o ser humano se infiltrando mesmo em locais com maior biodiversidade, tirando o espaço dos animais? Esses surgimentos desse tipo de doença tem a ver com esse avanço do ser humano sobre o meio ambiente? Olha, Paula, tua pergunta foi ótima, porque de acordo com o avanço em áreas fechadas e à medida que a gente está entrando... saindo, né, não, expandindo a zona urbana e entrando na área dos animais, o número de zoonoses proporcionalmente irá aumentar. Tá? Então, sim, tem uma lógica, porém, no caso específico dessa varíola dos macacos, como eu disse, já é conhecido, já é uma doença endêmica de uma determinada região da África. Existem teorias, eu não quero afirmar aqui, mas é comentado também na comunidade científica a possibilidade de tráfico de animais que podem, porventura, estar levando essa doença para outros pontos fora da África. Isso foi discutido e é uma possibilidade, afinal de contas, se o animal ele pode funcionar como o vetor desse vírus. Mas, sim, podemos esperar mais zoonoses à medida que nós estamos expandindo. E tem alguma forma de conter a população nos locais que já são urbanos? Porque a população ela vai crescendo também, para que evite, né, mais doenças, mais sintomas e mais dificuldades, né, com relação à saúde pública. Concordo. Aí é um trabalho conjunto não só de educação da população com os governos locais. Inevitavelmente a nossa população vai aumentar. Hoje em dia a modernidade nos dá mais alimentos, mais condições, tratamentos mais rápidos, mesmo que eles sejam caros, mas eles existem. Nós aumentamos a expectativa de vida e, inevitavelmente, nós teremos uma maior densidade populacional ano após ano. Ok. Agora, o trabalho de educação para a higiene, o trabalho simples de informar para as pessoas com relação, como a Lívia trouxe aqui o exemplo, da dengue. Não traz o vasinho de planta não deixe com água, não realize esse tipo de ação, não realize aquela ação, porque isso pode aumentar o número de vetores para transmitir vírus, etc. e tal. Então, é tudo uma questão de educação e um trabalho governamental para promover uma estrutura que minimize esses problemas de saúde local. Tá? Com relação aos demais vírus e os próximos que com certeza virão, infelizmente, cabe a nós, da comunidade científica, mantermos as nossas atividades de monitoramento, detecção e realizar o trabalho adequado para contenção e auxiliar nas decisões do que os governos devem ou não fazer. Estamos monitorando. Paloma, da minha parte aqui eu encerrei, tá ótimo. Perfeito, então, Lívia, acredito que daqui também, acredito que as dúvidas foram sanadas. Doutor, então o senhor fica à vontade para fazer suas considerações finais, algo que você queira acrescentar? Eu queria acrescentar que estamos falando de uma doença
que no caso dos humanos, a varíola humana foi erradicada no final da década de 70, a partir de 1980 foi declarada como erradicada. Inclusive, a produção de vacina específica para ela deixou de acontecer justamente pela necessidade, não havia mais doença, então não havia mais necessidade. E nós estamos agora circulando em boa parte do mundo e do Brasil, em alguns locais, especialmente os locais abertos, sem máscara, por conta do sucesso das vacinas. Então, o que eu peço para a população é que nós estamos discutindo aqui varíola dos macacos, mas a Covid ainda está circulando, então eu faço só um pedido para você que está nos assistindo: incentive aqueles que não se vacinaram a se vacinar. São as vacinas que nos tiraram a varíola, foram as vacinas que estão nos auxiliando no fim desse problema da Covid. Então, não permitam que nada fale mal do sucesso do programa de vacinação, principalmente o processo de vacinação brasileiro, que é o melhor do mundo e serve de referência para os demais. Sobre a varíola dos macacos, conversamos com Benísio Ferreira da Silva Filho, doutor em ciência. Doutor Benísio, muito obrigada pela sua participação conosco aqui na Sagres e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Lembrando que destaques e a íntegra dessa entrevista daqui a pouquinho no nosso portal, o Sagres Online.